dia, ouvintes da nossa Rádio Destaque, os internautas que estão nos acompanhando pela nossa live no Facebook, através da página Jornal Destaque, e depois aqueles que vão nos assistir pelo nosso canal no YouTube, TV Jornal Destaque. São 10 horas e 37 minutos. Hoje o programa Falando no Ar tem a honra e a satisfação de ter o presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Esteio, Dr. Egídio Dassi, acompanhado também do Dr. Ricardo Pedro. Vamos aos nossos apoiadores culturais e já voltamos. Eu não estou procurando pelo botão. Estamos acompanhando. Cada vez que aparecer uma live, vai ter 30 segundos é normal isso aí. Nós já vamos entrar no ar e ainda vai estar passando. Voltamos depois de conhecer um pouco os nossos apoiadores culturais. E se você quiser ser um dos nossos apoiadores, podem entrar em contato conosco pelo telefone 34590430 ou também pelo e-mail tvdestaquers@gmail.com e pela mensagem na nossa fanpage no Facebook Jornal Destaque. Hoje, 5 de fevereiro de 2018, como já havia falado anteriormente, presidente da subseção da OAB Esteio, Dr. Egídio Dassi, muito bom dia, muito obrigado por vir. Bom dia, Anderson, bom dia aos ouvintes, sempre um prazer estar aí. Bom, doutor Egídio, eu acho que uma coisa muito importante, tudo bem, doutor Ricardo? Tudo tranquilo, bom dia a todos. Acho que muito importante para os nossos ouvintes internautas conhecer qual é, o que vem a ser a Ordem dos Advogados do Brasil. Que mesmo a gente estando diante desse aparato tecnológico de informações a cada segundo, não é mais uma hora nem um dia, a cada segundo, o que essa entidade representa para a sociedade brasileira? A Ordem dos Advogados do Brasil é um serviço público, foi criado por Getúlio Vargas quando se formou o governo provisório, quando chegou ao poder, e paradoxalmente a ordem foi criada quando Getúlio concentrava os 3 poderes na mão dele. E de início a ordem só tinha a função de fiscalizar o exercício da profissão dos advogados. Com o tempo ela foi se tornando uma instituição tão importante para o exercício das funções do Estado, que ela passou a ter previsão constitucional
de que ela é uma das guardiãs da Constituição Federal, da fiscalização do cumprimento de todo o ordenamento jurídico para que as leis sejam aplicadas corretamente, em tempo razoável, para que os processos durem de maneira razoável, ou seja, se tornou para a cidadania e para a democracia uma das mais importantes instituições, porque ela garante, inclusive, e essas é uma das funções que a gente tem se debatido e trabalhado nos últimos tempos, garante, inclusive, o funcionamento das demais instituições. Quando o sistema, por algum desequilíbrio de forças, começa a atacar uma instituição, lá estará a ordem sempre para defender aquela instituição, para que se mantenha o equilíbrio do funcionamento das funções do Estado, de uma maneira que se preservem a aplicação da legislação, para que se preservem principalmente as liberdades democráticas. Isso nós estamos falando da década de 40. A criação, sim, da mas década de 40. Uma OAB forte mesmo, atuante, é mais recentemente. Bom, passados-se mais de 70 anos, ainda tem este mesmo princípio da sua criação? A função de controlar e fiscalizar o exercício da profissão do advogado, sim, idêntica. Mas se agregou à ordem essa função constitucional de fiscalizar e proteger e fazer aplicar a Constituição Federal, os princípios que estão consagrados na Constituição Federal e o ordenamento jurídico como um todo. Nós temos condições, e a OAB tem feito isso, provocar o judiciário com ações próprias de declaratórias de inconstitucionalidade ou outras ações na defesa desse ordenamento jurídico. Então, ela transcende das funções dos demais conselhos. Se tu pegar o Conselho de Medicina, o Conselho de Arquitetura e qualquer outro conselho, ele se limita àquela função de fiscalizar e organizar o funcionamento daquela classe. A OAB tem essa outra função institucional e que, no meu ver, é até mais importante para um sistema democrático do que aquela que o Estado delega para fiscalizar e organizar o funcionamento daquela classe que ela representa. Hoje, Esteio, qual é a atuação e a importância do OAB junto à nossa comunidade? Eu tenho feito um trabalho no decorrer dos tempos e presto serviço à ordem faz algum tempo, no sentido de deixar sempre claro à sociedade que quando alguma instituição não funcionar, quando as instituições não funcionam, não se esqueça que tem a OAB. Porque se tu vai ao Ministério Público, e não estou aqui dizendo que o Ministério Público não funciona, mas pontualmente pode em algum momento não funcionar, aquela entidade, aquela escola, aquela pessoa física que achar que está tendo os direitos violados e aonde ela buscou socorro, esse socorro não foi prestado, dirija-se à OAB, que sempre vai estar de portas abertas para olhar para aquele caso, ouvir e tomar as providências. Temos feito isso sistematicamente. A ordem atua aqui, às vezes, no silêncio, porque nem estrutura, e é bom fazer um parênteses para falar, que a gente presta com uma estrutura mínima, porque não se tem verba pública. Somos um serviço público que não tem verba pública. O advogado é que financia a manutenção da ordem. Então, temos muitas limitações. Pernas curtas, como eu digo, para fazer tudo que tem. Mas dentro dessas limitações, a gente tem agido em todas as áreas. Nós estamos diariamente atrás, denunciando para o Ministério Público crimes ambientais, situações de irregularidade. A gente visita as escolas para dizer para as diretoras, para os diretores, para os professores que às vezes apanham em sala de aula, ou que tem violados os seus direitos porque não tem liberdade para dar aula, porque na escola chega algum elemento com o seu pai que é pior do que ele, mais mal formado do que ele, para a função de intimidar o professor e o diretor. Nós temos ido para as escolas, o doutor Ricardo tem nos acompanhado já há algum tempo, frente à frente da comissão do jovem advogado,
para dizer para aqueles professores e para aquelas diretoras que se não funciona alguma instituição, se o Ministério Público, se o Conselho Tutelar, se algum órgão que deveria estar atuando não está, ou está muito lerdo, ou está muito insuficiente aquela reação, a ordem estará sempre à disposição para se somar, para separar aquilo que é luta de curto prazo das de médio prazo e imediatamente tomar providência. A gente fez isso ano passado, juntou todas as autoridades do município com os diretores de escola, com professores e tal, para dizer o que vocês estão precisando, qual é o grito de socorro que não está sendo atendido. E a ordem estava presente para ouvir e para exigir das autoridades. Lotamos o auditório do Ministério Público aqui para falar sobre esse sistema de proteção às escolas, que é também o sistema de proteção ao professor e principalmente o sistema de proteção ao aluno que quer aula. Porque se deixar para uma meia dúzia e as instituições não funcionarem direito, nós vamos ter escola aberta funcionando, mas sem aula, porque as coisas andam de uma maneira em que os recursos humanos são destinados para compor algum litígio que acontece envolvendo 1% ou menos dos alunos, e os outros ficam prejudicados porque o professor está atendendo aquilo e não atende o aluno. Então a OAB está metida em praticamente tudo o que chegar a ela de conhecimento de alguma coisa que não esteja funcionando, de algum princípio constitucional que não esteja sendo atendido, ou de alguma legislação infraconstitucional que esteja atendida pela metade ou não atendida, lá estará a OAB com as pernas curtas, mas sempre colaborando para que o equilíbrio e o funcionamento das instituições faça com que o Estado realmente se mexa, haja, já que tem o monopólio da maioria dessas atividades. E deixa eu perguntar para o doutor Ricardo, esse grupo do jovem advogado, qual é as principais demandas e o que o jovem advogado, muitos já formado ou ainda estudante, buscam através da OAB? Na verdade, o que nós temos aqui? A comissão, que é uma comissão especial do jovem advogado, é uma comissão que tem a nível estadual e tem a nível de subseção. Todas as subseções, ou quase todas as subseções, têm essa comissão instalada. Ela busca inicialmente dar apoio ao advogado que está entrando no mercado de trabalho, né? Ou mesmo ao estudante ou estagiário que quer saber, porque nós percebemos que existe uma certa barreira, assim, as pessoas enxergam uma barreira, né? A OAB, mas parece uma instituição um pouco difícil de chegar, mas é uma instituição muito aberta, né? Ao contrário do que muitos pensam. E isso que a gente tenta passar para os novos advogados que entram na sistemática jurídica, que pegam a sua carteira, né? Que nós temos portas abertas, nós fazemos um trabalho de muito acolhimento, certo? E nesse trabalho nós fazemos o quê? Além da contextualização social que a gente busca colocar para o jovem advogado que está no sistema, porque assim, tu não está aqui no grupo só para fazer estudo, só para fazer reunião sobre palestras ou coisas e tal, coisas afins, mas não, tu tem que ver o contexto social e, como bem colocado pelo Dr. Egídio aqui, se alguma coisa estiver falha dentro da sociedade e que não houver outra saída, que os mecanismos que devam atuar não estejam atuando, nós já conscientizar o novo advogado que ele é a pessoa que pode ser a chave, o gatilho para que isso opere. Entendeu? Então, a comissão faz esse intermédio à diretoria da subseção. E a diretoria da subseção vai tomar as providências necessárias, seja uma ação, seja levar a seccional, aquele ensejo, aquela problemática que nós temos, ou que geramos, ou que verificamos, né? Então, além disso, esse suporte que a comissão dá é uma comissão que ela, hoje, no nosso contexto local aqui, ela também dá apoio e verifica assim, olha, precisamos de determinadas palestras porque estamos com necessidade de conhecimento em tal ponto, né? Precisamos, de repente, gerar um evento social, não um evento social muito grande, mas, por exemplo, vamos ter um evento do Dia da Mulher agora em março,
né? Outras palestras, vamos ter em outubro rosa, que são os padrões, dia do advogado. Essas coisas, essa comissão ela já vai articulando. Ela não é assim apenas de acolhimento, mas ela faz até os meios da parte social. Nos últimos dias nós estamos trabalhando na nossa página da subseção, que estava um pouquinho deixada de lado, e verificamos, por exemplo, na última reunião, verificamos que tínhamos necessidade de dar um pouquinho de visibilidade às pessoas que nos procuram pela internet. Certo? Então temos lá uma página... Que hoje tem aumentado muito mais. Sim, evidentemente, a questão do telefone hoje já está ficando obsoleta, né? Então, o WhatsApp, nós temos os grupos de WhatsApp, muitos se ajudam. Né? Nós temos os grupos de WhatsApp dentro da comissão, seja, né? Comissão Especial de Jovem Advogado, um grupo local, um grupo estadual, então tem uma interação muito grande, certo? Então, essas ferramentas nos auxiliam muito. Então, esse é um dos papéis da SEJA aqui em Esteio. Então, eu sempre procuro dizer aos advogados que estão chegando que sintam-se acolhidos, que venham, que participem, né? Que tirem esse muro, essa barreira que talvez eles enxerguem. Por quê? Tem alguns perfis de novos advogados. Tem aquele perfil do advogado novo que chega ao mercado de trabalho, mas que ele teve a oportunidade de fazer um estágio, né, de conhecer uma rotina forense, de fazer carga de um processo, de ir lá no balcão, sabe, de entender como é que funciona a estrutura, certo? Em contrapartida, tem aquele outro novo advogado que entra no mercado, que precisou trabalhar, muitas vezes de domingo a domingo, para poder pagar a sua faculdade, e não conseguiu ter essa vivência forense, dali a pouco ele pegou a carteira de advogado, mas eu não sei e não nada. sabe, e de fato não sabe. E é uma grande maioria hoje. Né? E existe assim, claro, ele tem até ele fica com vergonha, muitas vezes, de chegar. Né? Eu conheci, passei também por situações similares, que como é que eu vou pedir auxílio para um advogado novo, mais velho, quero dizer, né? Se de repente ele pode perceber que eu estou tirando um cliente dele. Né? Quando não, muitas vezes, essa questão é natural, é intrínseca da pessoa, pode pensar isso, pode não pensar. Né? Mas então, o apoio às vezes não vem, ou vem de forma errada, e a comissão está ali para dar esse apoio, e a gente vê que alguns colegas chegam com essa ansiedade, cara, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Né? E muitas vezes o canal da mídia social local que nós temos agiliza um pouco mais isso, porque às vezes o chegar de frente e perguntar para ti, Anderson, como é que eu faço determinada coisa? Às vezes é mais fácil ele perguntar por aqui. Exatamente. Né? E isso tem ajudado bastante. E por incrível que pareça, os colegas se ajudam muito, né, em todas as questões. Isso é muito bom, isso é muito importante, que não há uma competição. Que eu ia chegar nesse ponto, como é que na tua função consegues lidar com essa questão da vaidade, dessa briga de egos, entendeu? Do aprendizado do jovem que está começando, mas ao mesmo tempo eu não vou roubar o cliente dele que já tem mais um tempo de experiência. Na verdade, acho que isso é uma coisa, eu penso, né, que isso é uma coisa natural do ser humano, né? Porque é a questão econômica, né, do dinheiro que faz cada um se sustentar, né? É a questão da vaidade, a questão da ética que não se sobrepõe quando deveria, entende? Então, mas esse suporte, por incrível que pareça, ele é dado, mas não é que ele não tenha limites, ele tem seus limites. Para tanto que há, entre nós, colegas dos grupos de jovens advogados, as divergências naturais, entendeu? Porque nós temos problemas da nossa classe, que às vezes algum colega não se porta eticamente na sua conduta, seja da propaganda indevida, seja de alguma outra forma de captação, enfim, diversas situações, e que alguns colegas ficam realmente um pouco indignados e entram na discussão grupal, dizendo, mas como assim, cara, eu estou começando, então eu não posso fazer uma propaganda de tal forma, né? Porque realmente eu conheço o código de ética, eu estudei isso e outros colegas estão de repente fazendo indevidamente, como é que eu vou agir, né? Então ele se sente muitas vezes prejudicado, e a gente não, olha, temos os canais adequados para fazer as denúncias, a OAB trabalha em cima disso, certo? Às vezes fica a questão da fiscalização, todos pensam, mas isso é inócuo, não funciona. Funciona sim, mas a gente trabalha pelo processo de forma adequada, entendeu? Então o processo tem seu andamento legal, correto, certo?
prezando todas as defesas, e isso tem que ser respeitado. Então, ele não deixa de ser, os processos internos da OAB de fiscalização também são um pouco lentos, tais como no judiciário, porque eles têm que obedecer os critérios legais. Certo? Então, assim, a questão das vaidades existem. Como qualquer profissão. Como qualquer profissão. Não se restringe à nossa profissão. Né? O que eu digo? Tem que fazer o seu diferencial profissional. Então, se alguém baixa a cabeça e estuda, pode parecer uma ofensa inicialmente, mas na verdade não é. É uma grande realidade. Faça o seu diferencial. Olha esse grande aprendizado. Claro, doutor Egídio. Só para complementar, a OAB percebeu em algum momento que as políticas desenvolvidas para os advogados deixavam um pouco prejudicados os que estavam chegando na carreira, que exatamente os jovens advogados. O que fez? Duas coisas. Diferenciou a anuidade, ou seja, ela é menor para o jovem advogado, até 5 anos de inscrição, e criou essa comissão para que ela perceba tudo o que é próprio do jovem advogado e proponha como política de ordem. Então, essa comissão é importante porque se percebeu isso, e é importante também para que o advogado que chega na entidade, ele consiga perceber como é difícil uma instituição que cuida da fiscalização e promove a defesa das prerrogativas, mas que também cuida, por disposição constitucional e legal, do ordenamento jurídico e da Constituição. Às vezes tu tem que priorizar, relativizar o interesse que é da categoria, porque tu tem a função institucional. Então ele, quando chega na ordem, ele às vezes não compreende essa dupla finalidade da OAB, e se inserindo na ordem através da Comissão de Jovem Advogado, indo fazer as proposições, levantando os problemas, discutindo as soluções possíveis e propondo aquela que eles acharem ou aquelas que eles acharem melhor, é também uma maturidade, é um amadurecimento que faz com que ele perceba que nem tudo a ordem pode pleitear, porque ela afrontaria lutas da OAB históricas já na função institucional da ordem. Então, é o equilíbrio entre a função corporativa e a função institucional. Ele percebe isso, o jovem advogado, ao se inserir na ordem via a porta da Comissão do Jovem Advogado. É muito importante para trazer gente abnegada que se dispõe não só a criticar, mas vai para dentro da ordem, através da Comissão do Jovem Advogado, e começa a perceber como a ordem funciona, propor melhorias de funcionamento, propor medidas que atendem, no primeiro momento, o jovem advogado, mas que servem de uma maneira geral para os advogados. Só quis complementar essa parte da... Ótimo, não, perfeito. Eu só queria, bom dia, o Menelau Greco, bom dia para você, ótima semana. A Tânia Rosane Loureiro, advogado maravilhoso, doutor Egídio, pessoa de caráter. A Vanessa Lara, muito bom dia, Vanessa, sempre ligada no programa. Poderia divulgar a página da comissão. Estou adorando a entrevista, abraços a vocês. A Vanessa está mandando um abraço para vocês. Eu acho que é a página da OAB e a página do... É só colocar no Facebook OAB Seja Esteio, que aparece, cai na página da Seja. Vanessa. A ordem também aqui em Esteio esteve muito atuante num período bem complicado, que foi e ainda está na luta na questão das enxurradas, dos alagamentos que ocorreram alguns anos atrás. A ordem sempre esteve ao lado da comunidade. E continua. E além disso, como é que está este processo e quais são ainda as principais demandas que ainda estão em tramitação ainda na nossa cidade? Na semana passada, acho que foi, a gente esteve no Ministério Público de novo, denunciando, só para que o ouvinte tenha uma ideia de como as lutas às vezes são árduas e demandam persistência e retrabalho às vezes. Existe uma recomendação do Ministério Público Regional, que é da Bacia dos Sinos, que a sede é em São Leopoldo, mas o titular agora, em função do afastamento, está em Canoas, que é o doutor Felipe agora, que substitui o Ricardo, uma recomendação para que não se edifique enquanto a
a Metroplan não conclui um estudo mais completo sobre isso, não se edifique na área da bacia de inundação. E a gente ficou sabendo que tem uma autorização para fazer um aterro dentro do parque de exposições, aonde estão sendo destruídas florestas de maricás e zonas de banhado, que são as zonas onde a água corre quando o Rio dos Sinos estiver fora ou subindo e desce a água do Arroio Sapucaia. Aquelas áreas que estão sendo aterradas são as áreas em que as águas ficam depositadas para que depois que termina o período de chuvas, que os rios começam a descer, ela pode então naturalmente escorrer para o leito do Rio dos Sinos. Está sendo aterrado ali, provavelmente numa autorização que não tomou em conta essa recomendação do Ministério Público. Isso implica a ordem socorrer o Ministério Público, cobrar do Ministério Público, já estão descumprindo a recomendação, e isso é grave porque daqui a pouco terminam os locais da bacia, já teve aterramentos ali que vão ter que ser discutidos em algum momento, que talvez tenha que se remover de novo aquilo, porque senão tu vai consumindo a área de inundação, e aí quando o Arroio Sapucaia subir e encontrar o Rio dos Sinos um pouco acima do seu nível, porque choveu nas cabeceiras, está feita a porcaria, vai alagar Esteio, com certeza vai alagar, porque o Arroio Sapucaia não tem para onde transbordar, exatamente porque estão aterrando isso, contrariando uma recomendação de uma instituição. E aí vem aquilo que eu dizia no início, por que a OAB tem que socorrer as outras instituições, somar esforços? Eu sempre sou muito criticado, porque eu tenho o hábito antigo de trabalhar junto com o Ministério Público, que é uma instituição que, a partir da Constituição de 88, tem muitos poderes, e que a sociedade séria, que tem prestado relevantes trabalhos, e que a gente tem que se acostumar a lidar com isso. As pessoas criticam como se ir ao Ministério Público seja alguma afronta a alguém. Não, o Ministério Público tem que ser utilizado, tem que se somar à sociedade quando tem alguma coisa errada. Eu acho que quem me critica deve ter algum medo do Ministério Público, deve ter algum receio que aflorem algumas práticas que não sejam exatamente o cumprimento das leis. Então eu fico muito tranquilo, sempre que eu vou ao judiciário, não estou contra ninguém, eu estou em defesa de uma causa. Não é porque trocou um governo e a licença agora que eu falo é de outro governo, que eu vou deixar de ter a minha coerência de denunciar, porque eu represento uma instituição séria, que tem o prestígio que tem, porque muitos advogados anteriormente a mim se dedicaram e foram presos e abandonaram outros anseios pessoais para ir cuidar da entidade, criou esse prestígio para a entidade, e nós temos o mínimo que nós temos que fazer é manter esse prestígio que vem de uma coerente luta, sempre em defesa de causa, não contra pessoas, não a favor disso. Então, já que tu tocou na questão, uma das coisas que a gente tem feito para pegar as últimas semanas é essa. Outra, fomos inspecionar o arroio Esteio, e ele está precisando de uma dragagem, porque ele está muito obstruído. Se chover aqui em Esteio, o que choveu em Gravataí semana passada, de 42 milímetros em pouco mais de meia hora, Esteio vai alagar. E se não pararem aquelas obras que estão conseguindo tirar toda a área de inundação do Arroio Sapucaia e do Rio dos Sinos, vai aumentar o problema de inundação. É só ter uma precipitação acima da média em pouco tempo, vai alagar Esteio de novo. Então, por essa questão é que a gente não vai olhar quem está à frente, quem vai ser afetado, se agora o secretário de obras, ou o secretário disso, daquilo, é amigo, não é amigo. Para a OAB não existem amizades. Agora vou fazer uma, não do advogado do diabo, como se diz, mas pelo seguinte: a OAB seria contra o progresso da cidade. Talvez algumas pessoas e empresários e até de representantes de entidade, então a OAB é contra o desenvolvimento daquela área da cidade? Não, uma boa questão, que é sempre bom ter uma oportunidade. Esses discursos pré-prontos de que quando se faz alguma coisa, eu não sou contra agilizar os processos de licença. Isso seria contra o desenvolvimento. Aliás, isso é contra o desenvolvimento.
porque a burocracia atravancando o desenvolvimento, isso é ruim. Não, mas a licença pode não sair, o critério técnico vai dizer isso. Se é para sair, que saia rápido, para que a obra comece. Os recursos às vezes estão previstos no orçamento e não se executa exatamente por burocracias que se lamenta muito. Nós não somos contra o progresso, nós somos a favor do progresso com respeito. Que progresso é esse que levaria um município a trabalhar contra si para ter alagamentos? Só se for uma empresa que quer vender caiques e barcos para as pessoas navegarem remando pelas ruas. Como Veneza, então nós seríamos uma Veneza. Então eu tenho plena consciência de que as lutas que a gente desenvolve é para o bem da cidade, sim. Porque às vezes de regra, quem padece mais com alagamento são as pessoas mais humildes. Sim. Que às vezes não sabem nem que tem a OAB para pedir socorro quando as outras instituições não funcionarem. Então uma oportunidade dessa é bom, porque a gente diz para a sociedade, quando não funciona alguma coisa, tu tentou prefeitura, tentou Ministério Público, tentou Judiciário, tentou não sei o quê, te socorre da OAB que a gente vai olhar o que aconteceu e tem posições de uma instituição, que não é o Egídio que vai falar, é o presidente da OAB, que não importa se chama Egídio, se chama Ricardo, se chama João. A instituição vai lutar com os instrumentos legais que tem, ajuizando e judicializando, se precisar, essas questões que dizem respeito. Então não tem nada a ver com trancar desenvolvimento. Desassorear um arroio, limpar o entorno do arroio para que a água tenha vazão, é contra o desenvolvimento? Não. Então, está evitando uma tragédia. Estou muito tranquilo com relação a isso e não adianta as pessoas acharem que é pessoal, não é. Enquanto eu estiver à frente da instituição, não é o Egídio, é o presidente da OAB. E vai trocar o presidente, vai trocar de novo e ele vai estar sempre coerente com essas lutas. Não adianta pressionar a ordem, que a ordem não aceita. Quantas vezes o senhor já foi presidente? Umas 3 vezes, eu acredito. Qual foi o período mais difícil? Assim, eu acho que agora, o que o Brasil atravessa, eu acho que é o momento mais difícil. Se formos olhar o risco institucional, e por isso a importância de uma instituição que nem a OAB, que não sofre pressões porque não tem dinheiro público. Às vezes alguma instituição é calada ou é contida por cortes no orçamento maliciosamente articulados nos bastidores. Claro. A OAB não tem recurso público. Então nós somos uma instituição que podemos sair em defesa do Ministério Público, em defesa da Constituição, em defesa da lei, porque não tememos isso. Então eu acho que é importante que uma instituição que nem a OAB possa fazer o seu trabalho livre de pressões, digamos assim. Eu ia chegar nesse ponto que nós estamos hoje vivendo num país com toda essa crise, né, moral, não tanto econômica, mas muito moral, ética, que eu acho que vamos pontual. Qual é o ensinamento que a OAB pode transmitir através do presidente, dependente de quem for, para a sociedade dizer, olha, gente, temos solução, a solução está aqui, o caminho da solução é esse, o que a gente pode fazer, o que a OAB pode nos socorrer? A OAB pode e já está fazendo. Nós temos um programa que chama OAB Vai à Escola. A gente não tem conseguido ir a tantas escolas e tantas vezes quanto a gente gostaria, mas estamos nos articulando para começar cedo esse ano, provavelmente já em março estaremos começando a visitar escolas, para atingir a comunidade escolar. A comunidade escolar é onde estão as pessoas que vão dirigir o país amanhã. Se nós conseguirmos dar um recado para essas comunidades, que vão levar esse recado para casa, vão falar com o pai, com a mãe, com o tio, com a avó, com gente que pensa em casa, nós estamos aumentando a chance, digamos assim, para usar um termo do Sul, espraiar essas ideias. A ordem é otimista. Eu
particularmente, também sou. Eu acho que se nós imaginarmos o mundo olhando para o Brasil, dando os passos que nós temos dado nos últimos tempos, fazendo as instituições funcionar, apeando do poder golpistas, embora eles saiam dizendo que eles estão sofrendo golpe, na verdade, nós evitamos um golpe indo para a rua, e eu falo porque não é só eu dentro da OAB, a OAB Nacional decidiu, pediu impeachment, portanto tem convicções de que tinha que apoiar esse grupo que estava no poder, instalando um regime totalitário disfarçado, que é pior ainda, e utilizando recursos que o povo brasileiro precisa para financiar emprego, mandando para obras fora do país, exatamente em republiquetas onde tem outros, os Evo Morales, os Maduros, essa gente que foram financiados por políticas do Foro de São Paulo, e diz, mas um presidente da OAB falando isso, sim, a OAB foi para a rua, a OAB usou as suas influências e o seu agir institucional para buscar o impeachment, e a gente virou um jogo nos 46 do segundo tempo, tirando do poder gente que não estava com intenção de democracia coisa nenhuma. A democracia era uma desculpa para um discurso preparado dentro do Foro de São Paulo para a América toda. Então, se olharmos do Reino Unido, se olharmos do Japão, se olharmos de qualquer país da Europa, olhando para o Brasil, ou mesmo da América do Norte, nós estamos dando passos largos. Tomara que agora, e a OAB vai participar forte, nós temos uma campanha já em divulgação e vamos incrementá-la mais, que é do voto consciente. Nós estamos, e por isso que eu disse que o meu mandato mais importante foi esse, nós estamos num ano eleitoral em que teremos que dar um rumo para esse país. E o voto consciente é fundamental agora, porque senão nós teremos trocado o ditadorzinho e vem outro e não avançamos. Não tivemos nada de avanço. Então, o voto consciente vai ser importante, porque ele vai ter que considerar o passado de cada político que está se candidatando, já tem pré-candidaturas aí que passam de uma dúzia. É praticamente uma profissão. A minha profissão é político. Dentro desses profissionais, podemos até achar alguns que têm uma história de decência de boas. E que está lá escondido, abafado, que aparece são os grandes escândalos, mas provavelmente por ter feito uma profissão de político, tá no campo. Mas é que aí vem outra questão que é importante dizer, eu estou num órgão de imprensa, o Foro de São Paulo organizou a tomada das universidades no Brasil. Quando nós falava de SEJA, que o jovem advogado chega no início da profissão, ele está mal formado. E ele está ideologicamente mal formado, porque dão uma versão só, e isso é articulação, e nós temos que reconhecer que essa esquerda do atraso é uma esquerda que se articulou muito bem dentro das universidades e dentro das escolas, e nós vamos ter que trabalhar décadas para remover esse ranço, essa ideologia que foi implantada. Então, voltando para essa questão, a mídia, essas pessoas formadas dentro dessa universidade, ideologicamente preparada, para tomar o poder com o tempo e nele ficar meio século, para dizer pouco, essas pessoas chegam na mídia e divulgam, talvez, não aquele que tem uma ficha limpa, mas divulgam aquele que interessa para ele. Então, nós precisamos revolucionar, a mídia também tem que ser mais decente, tem que ter menos ideologia. Isso é coisa para médio prazo? Sim, talvez a longo prazo. Mas alguém precisa dizer para a sociedade que nos ouve, de que alguém está enxergando isso e que está combatendo isso. E nós vamos para dentro das escolas, chamar a atenção para o voto consciente, para outras políticas que a OAB vai apoiar, que é exatamente para que cheguemos nas eleições e consigamos eleger alguém que represente uma mudança. Se ela é pequena, não tem problema, depois se avança. Mas precisa uma mudança. Não é possível que não tenhamos aprendido com tudo que aconteceu nos últimos tempos. O voto consciente também é saber quais partidos que agora estão se mostrando como se fossem os salvadores da pátria e estavam dando apoio para o partido principal aplicar o golpe. Exatamente.
estavam financiando as coisas do golpe, estavam financiando um comunismo disfarçado, ora de progressismo, ora de socialismo, ora de outras coisas que são, no fundo, a mesma coisa. Esses têm que dar explicações agora, nas campanhas que vêm, ao povo brasileiro. É isso que nós estamos chamando a atenção. Preste atenção de quem é quem. Se tem gente decente que fez carreira na política e tem uma ficha limpa e merece, esse o voto consciente vai recomendar que se reeleja. Agora, aquele que tem uma ficha suja, o voto consciente é: cuida como tu vai usar o teu voto. E a gente vai trabalhar a sociedade, mas principalmente a comunidade escolar, que é onde tem o eleitor. Muitos dos que vão estar nos ouvindo dentro da escola é a primeira vez que vai votar. Exato. E vai votar numa das eleições mais importantes, talvez do último meio século, talvez do século inteiro. Então, são lutas assim que a OAB faz. E nós não temos cores partidárias, o nosso partido é a OAB. É o bem da sociedade. A consciência de que somos uma instituição que tem muita responsabilidade, muito campo de atuação, pernas curtas para fazer tudo o que se tem para fazer, sim, mas com perna curta também se anda. Bom, quem quiser conhecer o trabalho da OAB, a Vera Lúcia Albuquerque, parabeniza suas palavras, Vera Lúcia Albuquerque, parabeniza suas palavras, tá? Obrigado. Grande advogado, grande mestre. O Paulo Martins, bom dia, Paulo, também transmite um bom dia para vocês. Quem quiser conhecer a OAB, vai aonde, liga para onde, procura quem, em qualquer momento. Nós temos a nossa sede na Avenida Presidente Vargas, 1575. Nós estamos nos organizando para a parte da mídia melhorar. O Dr. Ricardo está envolvido nisso, porque os sites começaram a ficar para trás como instrumento de acesso, de conhecimento. Vêm instrumentos melhores, como o Face, como o Instagram, como outras coisas. A gente está revendo agora no início do ano como é que nós vamos divulgar essas questões. Então vai ter acesso bastante por ali, conhecimento das causas em que estamos envolvidos, mas por telefone, e visitando a nossa sede. Se chegar no meu escritório, porque não sabe onde é que fica a sede da OAB, mas sabe onde fica do presidente, vai ser recebido. Vamos marcar, se der para resolver na hora, se resolve, se não, marcamos lá na sede, se vai para lá, se toma a termo, se a questão é importante, e de imediato se mobiliza as demais instituições para a providência em cima daquilo. Então, para qualquer questão, nas salas dos fóruns também. É o nosso fórum aqui na Dom ali Pedro. Também tem atendente que, se não puder atender na hora, vai passar o assunto para a sede, porque vai estar atendendo no balcão, mas não vai ficar sem uma resposta. A Ordem é uma instituição que soma as demais, que fiscaliza as demais, que provoca as demais e que caminha junto com as demais quando as causas são comuns. A gente tem que reconhecer que, se a OAB tem pernas curtas, provavelmente o Ministério Público também não tem a perna que gostaria de ter. Exato. Conheço promotores abnegados, dedicados, que não conseguem atender tudo, porque é muita demanda. Quanto mais pobre é a sociedade, quanto mais vilas com menos acesso aos equipamentos urbanos, às melhorias que se implantam em alguns locais e ali não, mais demanda um MP. O judiciário também tem perna curta, porque os recursos são insuficientes para atender. Os juízes, que deveriam trabalhar com 2, 3 mil processos, trabalham com 15, 20 às vezes, com 7, 8, e humanamente impossível. Mas a gente soma um pouquinho que um tem de força, o outro tem. A gente se identifica quando as instituições têm à sua frente gente que quer somar, a gente percebe, a gente soma esforços e vai à frente. E nós estamos bem aqui em Esteio, nós estamos trabalhando articuladamente, e quem precisar da OAB nos acha fácil e vai encontrar o respaldo que precisa. Nós vamos ouvir, vamos tomar pé dessa situação que ela nos traz, e se é para levar ao judiciário, levamos ao judiciário, se é para levar para o MP, se é para levar para a polícia, a gente faz essa intermediação, porque a sociedade às vezes precisa que alguém escute o seu grito de socorro. E o socorro pode ser um socorro com um problema grande, mas pode ser pequeno também. Pode ser pequeno. Pode ser de uma pessoa só, mas pode ser de uma comunidade inteira.
Então, contem sim com a OAB, saibam que nós temos pernas curtas, mas não falta de vontade de colaborar, de agir. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que um orgulho para todos nós gaúchos é que o presidente da Ordem Nacional é um gaúcho, que é o Dr. Cláudio Lamaque, que inclusive veio na sua posse na Câmara Foi de uma Vereadores. honra para mim. Uma honra. O Cláudio Um grande Lamaque, momento. Cláudio para a Lamaque cidade. representa, no meu sentir, uma mudança importante à frente da Ordem. Ele está nesse momento crucial da história. Exatamente. Esse momento importante precisava ter à frente da instituição, não alguém que vinha do sindicalismo. Tem alguma coisa contra o sindicalismo? Não. Eu tenho contra a deturpação do sindicalismo. E nós vínhamos sendo invadidos, digamos assim, por pessoas que estavam fomentadas pelo mesmo Foro de São Paulo, que articulava a tomada do poder, também fazia isso através da tomada das instituições. Então tinha muitos sindicalistas que vinham para dentro da OAB para tomar a OAB e fazer a OAB falar a linguagem de um sindicato atrelado, patrolado, ideologicamente atrelado, que não nos interessava. Nós conseguimos romper isso e oxalá consigamos manter a OAB em mãos de pessoas como o Lamaque, que não está vinculado a esses setores que deturpam a instituição, não falam aquilo que tem que falar na hora certa, não dizem o todo, e às vezes não ser oportuno é ser tardio. Assim como a justiça tardia não é justiça, a instituição que fala atrasado ou fala de menos, ela não consegue atingir os resultados para os quais ela foi criada e para os quais ela existe. A Rosanete Marafigo Dávila, parabéns aos nossos presidentes, doutor Egídio, doutor Ricardo, tá? Obrigado, advogada atuante aos nossos projetos. Então tá, um abraço, Rosanete, tudo de bom para você também. São 11h25, doutor Egídio, muito obrigado pela sua participação, junto com o doutor Ricardo Pedro, tá? Da Comissão do SEJA. Estarão sempre à disposição, o nosso Jornal Destaque, a nossa rádio também. Tá? Muito obrigado, é sempre uma honra participar. A gente às vezes não tem tempo, mas a gente arruma. Eu acho que de qualquer forma que a gente tenha com esse debate, essa conversa, tenha contribuído para divulgar que a OAB está à disposição, para saber que quem acha que não tem mais a quem pedir socorro, percebe que ainda há alguém a pedir socorro, aonde pedir socorro. E dirigir aos advogados votos de que seja um 2018 profícuo e conclamá-los a que se somem às comissões da ordem, porque nós teremos a perna menos curta quantos mais se juntarem a nós para essa caminhada aí. Muito obrigado. Então tá, muito obrigado. Vamos aos nossos apoiadores culturais.